O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Marielle Batista. O curso é sobre direito administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Este é um programa da TV Justiça. Meu nome é Marielle, sou professora de Direito Administrativo e nós iremos trabalhar hoje sociedades de economia mista e também iremos abordar alguns assuntos importantes dentro de organização da administração para que possamos fechar o curso dessa semana com qualidade, abordando tudo o que era de importante, tanto dentro de princípios administrativos constitucionais, quanto dentro de organização da administração. Na última aula, eu terminei falando sobre as sociedades de economia mista, e aí eu fiz um apanhado em várias características dessa sociedade. Falei para vocês da forma de constituição das sociedades, da responsabilidade civil, como era o seu patrimônio, que é um patrimônio misto. Falei da forma de criação, de extinção, e hoje nós iniciaremos a aula tratando a respeito dos bens das sociedades de economia mista. Vejam, as sociedades de economia mista, como eu já repeti isso várias vezes, são pessoas jurídicas de direito privado. Sendo pessoas jurídicas de direito privado, os seus bens são privados, sem dúvida nenhuma. Seus bens não seguem as normas do direito público. E aí tem aluno que pergunta, mas faz parte da administração do país das sociedades de economia mista. Seus bens deveriam ser públicos. Claro que não. Essas sociedades de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado e se assemelham muito à iniciativa privada. Sendo assim, os seus bens foram classificados como bens privados. E aí aquela classificação de bens públicos que nós já conhecemos e estudamos ao longo dessa semana não se enquadra para a sociedade de economia mista. Seus bens são bens alienáveis, são bens oneráveis, são bens penhoráveis e prescritíveis. Vimos em autarquias o que eram os bens públicos e como que o ordenamento ele determina hoje que esses bens públicos eles devem ser administrados. Aqui dentro da sociedade de economia mista, isso não existe. Aqueles requisitos dos bens públicos não vão se aplicar aqui de forma alguma. Bom, essa é a regra. No entanto, nós já sabemos em empresas públicas, e aqui a gente também vai ter o mesmo raciocínio, que as sociedades de economia mista, ora prestam serviço público, ora exploram atividade econômica. Quando elas são prestadoras de serviço público e os seus bens estiverem diretamente ligados à prestação do serviço público, estes bens que estão diretamente ligados à prestação do serviço público serão classificados como bens públicos. Tudo certo? Bom, pessoal, além disso, também é importante nós fazermos uma observação dentro dos privilégios processuais. Sociedades de economia mista não possuem nenhum tipo de privilégio processual. Ou melhor, os privilégios que essa sociedade possui são aqueles privilégios extensíveis às pessoas da iniciativa privada. Agora, por fazerem parte da administração, nenhum tipo de privilégio processual é atribuído a essas pessoas, tá certo? Assim como eu posso me lembrar das empresas públicas que também não possuem nenhum tipo de privilégio processual. E as imunidades tributárias e os privilégios tributários? As sociedades de economia mista possuem. E aí eu caio naquela regrinha também das empresas públicas. Quando as sociedades de economia mista, elas são
exploradoras de atividade econômica, não existe nenhum tipo de imunidade tributária. Vão pagar os seus impostos normalmente como se fossem empresas da iniciativa privada. Os impostos extensíveis à iniciativa privada também serão extensíveis às sociedades de economia mista. Diferentemente ocorre quando essas sociedades de economia mista, elas prestam serviço público. Se prestadoras de serviço público e não repassarem a carga tributária para os usuários dos serviços, para os administrados, aí sim terão imunidade em relação aos impostos, no que diz respeito à sua renda, aos seus bens e aos seus serviços. No entanto, quando repassarem a carga tributária para os usuários dos serviços, que são os administrados, também não haverá nenhum tipo de imunidade. Não há que se falar em imunidade em relação aos impostos, tá certo? Ainda dentro de sociedades de economia mista, nós também temos que lembrar do seu regime de pessoal. Olha, sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Sendo pessoas jurídicas de direito privado, o seu pessoal será regido pelas normas seletistas. As sociedades de economia mista também estão submetidas à regra dos concursos públicos. Deverão realizar concursos públicos sem dúvida nenhuma. Isso por quê? Porque fazem parte da administração do país e aqui também se aplica o princípio da impessoalidade. No entanto, quando eu penso em sociedade de economia mista, esta vai seguir normas extremamente seletistas, exatamente vai seguir aquilo que a CLT determina. Consequentemente, o seu pessoal não terá nenhum tipo de estabilidade e para a sua exoneração, para que as exonerações venham ocorrer, não há necessidade de justificação, não há necessidade de um processo administrativo mediante ampla defesa e nem de um processo judicial com trânsito em julgado da sentença, tá certo? Bom, aqui a gente então fecha sociedade de economia mista. Falamos das principais características. No entanto, é muito importante eu salientar quais são as diferenças entre empresas públicas e as sociedades. Isso é muito recorrente aí nas provas, é muito cobrado. Então, você tem que ter isso muito claro. Vejam, empresas públicas e sociedades de economia mista, ambas são pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da administração indireta do país e que teve a sua criação autorizada por meio de lei. Isso é semelhança entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. No entanto, as empresas públicas possuem capital 100% público, ainda que este capital seja formado por mais de um ente, mas este ente ele tem que ser uma pessoa jurídica de direito público. Já as sociedades de economia mista, não há necessidade de capital 100% público. O capital é misto, ou seja, pode ter capital proveniente de pessoas jurídicas de direito público e proveniente de pessoas jurídicas de direito privado, desde que a maioria do capital votante seja público. Essa é uma diferença entre estes dois entes. Além disso, quando eu me refiro aos bens, o tratamento é o mesmo, tanto dentro das empresas públicas quanto dentro das sociedades de economia mista. Os bens são privados, no entanto, quando essas pessoas forem prestadoras de serviço público e os bens estiverem ligados diretamente à prestação do serviço, este bem terá tratamento de bem público e essa é a regra. Foro competente. E essa é uma das questões mais importantes. Qual é o foro? Qual é a justiça competente para julgar empresas públicas e sociedades de economia mista? Empresas públicas federais sempre serão julgadas na Justiça Federal. Empresas públicas estaduais e municipais sempre serão julgadas na Justiça Estadual. Já sociedades de economia mista, estas não interessam se são pessoas jurídicas da esfera federal, se são pessoas da esfera estadual ou municipal. Sempre e obrigatoriamente serão julgadas pela Justiça Estadual.
Então, sociedades de economia mista federal, estadual ou municipais serão julgadas sempre na justiça estadual, tá certo, pessoal? E isso eu não posso esquecer de forma alguma. A forma de constituição da empresa pública é livre. A empresa pública ela poderá ser constituída mediante qualquer forma empresarial admitida em direito. Já as sociedades de economia mista, a forma de constituição sempre e obrigatoriamente se dará por meio da forma empresarial sociedade anônima. O regime de pessoal dessas empresas e das sociedades de economia mista é o mesmo. O que eu falei para uma, falei para outra e agora aqui eu falo para vocês que não existe diferença nenhuma, tá certo? Exatamente o que eu aplico em uma, eu irei aplicar. Quanto aos privilégios processuais, aí as imunidades tributárias, também é tratado da mesma forma. Não existe nenhuma diferença, nenhuma peculiaridade que deve ser ressaltada. Bom, pessoal, vejam só. Nós falamos, então, dentro de organização da administração, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista. E em todas essas pessoas, eu falei um pouco a respeito de regime de pessoal. Regime de pessoal, dentro dos livros do direito administrativo, é um estudo à parte, é um tema à parte, mas eu gostaria de trazer para vocês observações importantes deste regime de pessoal. Eu gostaria que vocês entendessem efetivamente como que se dá o regime de pessoal dentro da administração direta e indireta hoje do país. Afinal de contas, quando se fala em organização da administração, é claro que eu preciso entender a estrutura, mas essa estrutura, ela só existe em razão da ação dos agentes. E eu preciso entender como esses agentes, eles se comportam e eles são regidos hoje dentro da administração. Vejam só. O regime de pessoal da administração, seja ela direta ou indireta, ele possui tratamento diferenciado em razão do regime e em razão da escolha feita por essas pessoas. O regime hoje é um regime jurídico único, é o regime que existe hoje, regime jurídico único. O que significa isso? Ora, tanto as 4 pessoas, os 4 entes da administração direta, quanto os 4 entes da administração indireta devem optar, né? Já foi o prazo de opção, deveriam optar por um regime jurídico que fosse único, ou iam optar por estatuto, ou iam optar por CLT. Então, ocorreu em uma época, na Constituição, na promulgação da Constituição aqui no país, dessas pessoas terem que fazer uma opção. Olha, União, faça a opção entre estatuto ou CLT. Estados, a mesma coisa. Municípios, façam as suas opções. E aí as autarquias e as fundações públicas de direito público também puderam fazer as suas opções. Vejam vocês que a opção ela foi dada somente para as pessoas jurídicas de direito público, tá certo? Bom, posteriormente à promulgação da Constituição, em 1998, veio a emenda 19, a emenda constitucional 19 de 98. E essa emenda constitucional 19 de 98, um dos seus temas era que o regime jurídico único, ele tinha acabado. Agora poderia existir dentro do país o regime jurídico plurimo. No entanto, foi declarado inconstitucional este artigo pelo STF e aí voltou a ser exigido o regime jurídico único. Prestem atenção que regime jurídico único significa